superchat pra gente, a gente fica muito agradecido, mas a gente vai dar preferência hoje pras perguntas dos nossos membros que já estão mandando pergunta pra gente lá no nosso grupo do Telegram. Temos um grupinho lá muito seleto, né? Tem a panelinha lá. Então, se você quer participar aí de todos os nossos episódios, torne-se membro imediatamente, fechou? Exato. Andressa, obrigado demais aqui por você estar vindo. A gente tava tentando antes, mas tinha acabado de nascer, né? Você tava... Agora deu uma pausinha, então que bom que deu certo. Que né? bom, fico feliz. Obrigado demais. Tá se recuperando aí ainda. Tô vendo os roxos aqui, né? Da lipo. Então, se tiver muito cansado, avisa pra gente aí. Tá bom? Tá bom. E eu sou um cara interesseiro, Andressa. Eu sempre peço um presente pros meus convidados. Eu sei que você já foi avisada qual é o presente que você trouxe pra mim. Até trouxe. É inútil ou é? Ó, na verdade, eu trouxe um que vai se tornar inútil pra ficar aqui, tá. Mas dois que são úteis, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Fiz até um topinho Olha, só corta aqui. Olha lá na câmera que bonitinho, olha lá, ó. Fiz embalagem de presente, André Surak. E aí eu separei pra tua esposa. O que é isso pra exatamente? Pra você levar de presente pra ela, então, tá? Vamos lá. Aí esse aqui você deixa aqui. Porque é a mesma fragrância desse glamour. Tá. É framboesa. Esse Isso. pêssego. Cheira aqui pra você ver como é gostoso. Ó. Assim. Nossa! Gostoso, né? O que é esse? Esse aqui é o Sublime. É um creme hidratante. Fabi já olhando com cara de desejo aqui. É delicioso. É muito gostoso. Nossa, esse é bom. E esse é o Glamour. Esse tem brilho. Ué, mas os dois Eles são iguais. Isso. Qual a diferença é que o Glamour tem brilho e o Perfeita não tem brilho. Tá. Brilho corporal. Quando a mulher passa então, assim, ó, fica com isso esse pra aqui, que ó. Que é? Creme pós... Eu não entendo essas coisas, né? Esse é um creme hidratante pra hidratar a pele. Agora passa na tua mão pra você ver que ele vai brilhar. Ele tem um brilhozinho, ó. Ah, tá. Ó, tipo uma purpurininha. Tô ligado. Que mulher gosta. Aparece de na passar. câmera? Ó, é mesmo. E o cheiro também é bem gostoso. Nossa, minha mulher passa uns negócios desse, então, entendeu? Aí Quando o que ela eu pede fiz? pra eu vou te contar um segredo. Isso, na hora, né? Ela pede pra eu escovar os dentes. Isso. Assim, ela pergunta no WhatsApp, você escovou os dentes? Aí eu falo, já. Aí já sei que vai ter, entendeu? Aí ela passa uns cremes desses. Gostoso, né? Aí esse Mas aqui, homem também pode passar uns aí o desses? Perfeita... Pode, né? Pode, deve. A mulher adora um homem cheiroso. Mas tem pra homem ou é o mesmo? Por enquanto, eu só tenho perfume masculino. Ah, tá. Porque esses produtos são da minha linha, da minha coleção. Entendi. Por isso que eu trouxe pra você. Aí, legal. Esse aqui você deixa aqui, em algum lugar. Tá bom. E esses dois, o Sublime e o Glamour, você dá pra ela. São dois... a Fabi já roubou, mas vai devolver, né? Valeu, e aí eu fiz a minha coleção, né, de cremes hidratantes. Eu lancei faz poucas semanas. É mesmo? Uhum. Deixa eu baixar aqui um pouquinho pra você. Aí eu fiz o creme para as mãos, creme corporal para as mulheres, gloss e perfumes. Aí agora eu tô começando a linha masculina, que mas eu fiz tem um perfume masculino? Manda pra mim. Vou te mandar. Vou te mandar. Nossa, delicioso. Com inspiração em perfumes importados. Você falou o quê? Inspiração. Delicioso. É o que minha mulher fala sempre. Eu até... Tá rindo o que, Paquito? Logo em seguida ela te dá uma mordida, né? Aí eu fiz 3 perfumes masculinos com inspiração em perfume importado. Então, por exemplo, o masculino Million. Tu já sentiu o cheiro? Eu uso aquele 212 lá. 212 é bom, Esse eu não conheço. Então, tem o Silver e tem o Invictus, que também é muito bom, e o Million. Então, são 3... eu estou fazendo aos poucos, né? Sim. Então, por enquanto, eu tenho 3 masculinos e 3 femininos. Isso. Ficou bonito o logotipo aqui, o André Surak. Os 2 Szinhos aqui, ó. Que bacana. Trouxe com muito carinho pra tua esposa e pra deixar aqui também. Pô, ela já falou disso. Aí elas podem usar, deixa elas usarem o produto. Que a Fabi vai usar usando, sempre. né? Eu acho que ela vai substituir isso aqui com sabonete. Ela pega e vai levar pra casa. Você tá ligado? Exato. Sabe como que a Fabi tô ligado. Tá ligado. E aí, se o pessoal quiser comprar, é só entrar no meu site, andressurak.com. Tá. E eu também tenho consultoras. Como assim? Por exemplo, se uma pessoa que está em casa assistindo quiser, ou consultor, quiser revender os meus produtos, aí vai ganhar um dinheirinho. Isso, aí ganha um dinheirinho no caso. Aí é consultoras.andressurak.com. Mas o site é andressurak.com. A gente deixa aí também na descrição. andressurak.com é para, por exemplo, assim, a Fabi quer lá comprar, né? Agora eu quero ser consultora. Aí, no caso, tu compra R$200 em produtos, tu já vira uma consultora. Entendi. E aí tu vai ganhar um lucro sobre essa venda. Compra mais barato. Isso, compra mais barato e vende e ganha uma renda extra. Entendi. Aí é consultoras.andressurak.com.
E aí, você gosta desse tipo de coisa? É uma coisa que era teu sonho? Era um sonho. Pô, que legal. Era um sonho. E aos pouquinhos está se realizando. Eu tô fazendo aos pouquinhos, né? Mas por exemplo, eu tenho um gloss, eu não tenho vários gloss. Assim que é assim que começa, né? Mas eu tô feliz, assim. E o cheiro é muito bom, eu fiz com muito amor, então tá tudo bem desenhadinho do jeito que eu queria, assim. Até ficou bem feliz e orgulhosa. Vamos falar dos seus planos também, né? Além disso, o que você tem pra frente. Mas eu queria muito conversar contigo, Andressa, porque eu já percebi isso, trouxe várias pessoas aqui, que a gente tem uma ideia só vendo notícias e vendo o que sai nas redes sociais, na mídia, e a gente não faz ideia das histórias das pessoas. E quando a gente conversa aqui durante 1, 2, 3 horas, a gente vê que sempre tem uma história por trás. A gente acaba sabendo só parte, né? Como se fosse uma fotografia da pessoa. E muita gente deve conhecer você por isso ou por aquilo, mas eu acho que pouca gente sabe tudo que você passou, né? E hoje eu queria colocar nessa linha temporal, Andressa, desde da tua infância até hoje, porque é uma vida que aconteceu muita coisa, né? Muito intensa. Um livro. Exatamente. Eu quero começar voltando lá para trás. Onde você nasce, como que era a tua família, se era de brincar na rua, como que era a tua infância? Eu tive uma infância muito difícil, porque a minha mãe, ela me ganhou muito novinha. Minha mãe tinha 14 anos de idade quando ela foi mãe. Meu pai, ele tinha 27 anos e ele era um homem bem sucedido na cidade. Qual cidade? Bossoroca, interior do Rio Grande do Sul. Perto uma cidade bem pequenininha, perto de São Luís Gonzaga, Santiago. E a minha mãe estava morando lá, meu avô era mecânico, minha avó faxineira e uma família pobre. E aí a minha mãe acabou engravidando do meu pai. Aos 14 anos. Meu pai achou que eu não era filha dele porque eu nasci muito escurinha. Então ele é alemão. Ele é alemão. O Uraque é alemão. Sei. E não me registrou, não me quis, na verdade, né? Então eu sofri muito pelo abandono e a rejeição do meu pai. Sua mãe te criou sozinha, minha mãe me criou sozinha. Aí minha mãe tinha que trabalhar. Exato. Aí minha mãe, só que a minha mãe, eu tive mágoa dela muitos anos por não entender, porque a gente é adolescente, criança, você não entende, né? Você não entende, você culpa. E eu fui abusada sexualmente na infância. Então, assim, ela tinha que trabalhar. Putz. E ela tinha que me deixar com alguém. E quem era pra me cuidar, me abusou. Então você ficava na casa dela? Não, na verdade, a minha mãe, ela me... Eu sempre disse me deu. Mas ela fica muito magoada quando eu falo que me deu. Porque pra ela não estava me dando. Ela estava me deixando ali para trabalhar. Né? Então, assim, ela me deixou ali naquela família para que ela pudesse trabalhar, e eu fui abusada. Era o pai o pai de um namorado da minha mãe. Minha mãe arrumou um namorado, e o pai desse namorado, que era o vovozinho bonzinho, foi que me abusou na infância. Olha, eu fui morar com eles, eu tinha uns 2 anos, mas os abusos aconteceram entre 6 e 8 anos. 6 e 8 anos, assim. Nossa. Que eu me recordo. E você nem entendia nada? Não entendia nada. E você chegava a falar com alguém? Ele me ameaçava, né? Então... Quando você é abusado na infância, você não sabe o que está acontecendo. Você não entende, Você não entende. Você só tem medo porque a pessoa, o abusador, te ameaça dizendo que vai matar sua mãe, não conta. Então, você não está entendendo. Então, com 8 anos, quando eu comecei a entender, eu comecei a dizer não, não, não. E aí, a minha mãe de criação, que é uma pessoa que eu amo muito, uma professora de português incrível, que é essa senhora, que é a esposa dele, viu ele me abusando e me devolveu para minha mãe. Só que na época tudo aquilo era muito velado. Antigamente não se falava como se fala. Não se fala. E ele me roubou o meu direito de ser virgem, né? Então, assim, durante muitos anos eu tive que fazer tratamento com psicólogo, com psiquiatra, para poder superar essa fase da minha vida. Porque houve um bloqueio muito grande. Eu não consigo lembrar de coisas boas, entende? Dessa fase. Então foi uma fase muito difícil. Então eu me tornei uma adolescente muito rebelde. Por quê? Com 8 anos, a minha mãe de criação, que eu amava, eu não queria me separar dela. E eu não entendia o que estava acontecendo. Quando ela viu ele me abusando, ela me devolveu para minha mãe. E aí mas pra você era uma... Eu queria continuar com ela porque eu amava ela.
Só que eu não sabia o que estava acontecendo, então eu fui morar com a minha mãe. E aí a minha mãe, tadinha, minha mãe era uma criança. E aí minha mãe não sabia me criar, não sabia me educar. Então era tudo à base do grito, apanhar. Então eu tive um péssimo relacionamento com a minha mãe durante muitos anos. Hoje eu entendo que cada um só dá o que tem. Claro. Né? Hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha mãe. Minha mãe é outra pessoa. Putz, que bom. Mas na época, assim, houve muita mágoa. Então eu tinha mágoa da minha mãe, porque ela tinha, teoricamente, né, me dado pra mim, na minha cabeça ela me deu. E do meu pai por ter me rejeitado. Então eu alimentei muito ódio, muita mágoa durante muitos anos, porque eu culpava eles do abuso sexual. Porque eu fui crescendo e entendendo. E então eu culpava eles por causa do abandono, do abuso, da rejeição. E né? desse vazio vinha toda essa raiva, né? Que raiva, ódio. Sofria de outra forma. Queria vingança, sabe? Então, durante muitos anos eu alimentei isso. Até o período da fazenda ali, eu ainda tinha muita raiva. Muita raiva. Eu era uma panela de pressão e erupção, assim. A qualquer momento podia... E aí, daí eu fui muito rebelde. Muito rebelde. A tua adolescência, você passou também nessa cidade ou você se mudou? Não, porque foi assim, eu nasci em Juí, interior do Rio Grande do Sul, porque minha mãe saiu de Bossoroca grávida e me ganhou na cidade de Juí. Depois, quando a minha mãe, eu já estava com 8 anos, ela foi morar em Porto Alegre. E aí ela me levou para morar com ela. Quando a minha mãe de criação viu ele me abusando, me devolveu para minha mãe. Aí eu comecei a morar em Porto Alegre. Aí começamos a ter um relacionamento de mãe e filha, mas um relacionamento muito difícil. E eu ficava com raiva da minha mãe, então eu comecei a fumar cigarro, maconha. Acabava para provocar ela. Acabei fazendo coisas que eu me arrependo muito na minha adolescência. Mas aí você começa a trabalhar em Porto Alegre. Que idade mais ou menos é isso que você está contando? Então, entre 8 anos foi quando eu fui para que eu fui para Porto Alegre com a minha mãe. Então muito nova. Uma novinha, criança. E aí ali na minha fase rebelde é entre 11 e 13 anos, que daí eu digo que eu quero conhecer o meu pai. E aí a minha mãe vai e me leva para morar com meu pai. E aí? E aí foi muito legal, foi muito bom. Ele é uma pessoa muito do bem, assim, super incrível. Só que a gente nunca teve um relacionamento mesmo, sabe? Sim. E aí hoje a gente se fala, ele me fala que me ama, a gente conseguiu restaurar. Depois que eu me converti, eu só mudei a minha vida, consegui perdoar depois que eu me converti. Porque faltava você perdoar, né? Você tinha faltava me perdoar. E aí nessa fase foi o pior que aconteceu. Eu tive uma relação sexual com meu meio-irmão. Então, assim, que era o filho do meu pai, só por parte de pai. E ali a culpa depois veio. Claro. Só que eu era uma adolescente que não estava entendendo nada, super rebelde. E aí fui morar com meu pai e acabei tendo um relacionamento com o meu próprio irmão. Então, durante muitos anos isso me culpou bastante. Eu coloquei no livro sobre isso. Até como forma de arrependimento, porque... Mas na época já você se culpava ou só depois? Não, só depois que eu entendi. Porque até quando eu tinha... Acho que eu devia ter uns 14 anos. 14 anos. Sim. Ali eu não estava entendendo muito bem. Eu só estava vivendo o momento. E a gente ia para os bailes junto, aí bebia e acabei ficando com ele. Então, para mim foi meu primeiro relacionamento sexual fora o abuso sexual, né? Então era uma culpa muito grande, assim, que eu sentia. Eu tinha muita raiva, por isso que eu tive que fazer tratamento depois psiquiátrico, justamente para poder me perdoar também, né? Mas você conseguia... Você tinha sonhos, você tinha vontade, tipo, eu quero ser alguma tal coisa? O que passava na tua cabeça? Trabalhar com alguma... Qual era o seu sonho? Eu sonhava, quando eu era bem pequenininha, assim, eu lembro que eu dançava lambada. Era a época da lambada? Da lambada. Aí a minha mãe de criação fazia umas sainhas assim pra mim dançar lambada. E aí eu lembro que tinha aquelas concurso pra ser Paquita da Xuxa. Então, nossa, eu queria ser dançarina de um dia, quem sabe, tá como Paquita da Xuxa. Foi uma fase assim que eu sonhava, mas eu nunca imaginei que eu pudesse chegar na televisão, né? Era muito distante do interior, então... Até porque quando a gente tem algum sonho, normalmente as pessoas que estão do nosso lado botam uma areia em cima e dizem, você nunca vai conseguir, né?
Então era algo muito distante para mim. E aí em Porto Alegre, você vai morar com seu pai depois, um tempo? Quanto tempo? Morei um pouco com meu pai, foram poucos meses que eu morei com ele. E aí tava tudo bem lá. E a minha mãe, no meu aniversário de 15 anos, pediu para mim voltar para morar com ela, que ela sentia muito a minha falta. Aí eu fui. E só que a gente continuou nossas brigas, né? E aí eu conheci o pai do meu primeiro filho. E aí eu casei com ele para sair de casa. Com 18, 15 19? anos. Com 15 anos? 15 anos. Nossa. Eu ia fazer 16 anos. E ele tava com quantos anos? 17. Nossa, duas crianças. Duas crianças. Só que eu casei com ele por causa da família dele. Porque a mãe e o pai eram casados há muitos anos. Eu tinha aquele sonho da família. Sei. Eles sempre foram muito unidos, assim. E te aceitaram bem? Me aceitaram. Ah, então me acolheram, me trataram como filha. Eu tenho um carinho muito grande pela minha ex-sogra, que já é falecida. E ela, nossa, ela foi uma pessoa incrível que cuidou de mim, assim como uma mãe. Então eu casei, na verdade, para sair de casa e para ter uma família. Para ter uma mãe e um pai que você não teve presente. Isso. E tive neles, assim. Teve mesmo? Tive. Neles eu encontrei um pai, o meu ex-sogro, meu Deus, incrível. Então você teve um momento de paz aí nesse momento? Tive um momento, foram 4 anos mais ou menos de paz, que daí eu decidi engravidar, decidi ter, eu tô com frio. Desliga um pouquinho. Tô aqui congelando. Eu decidi ter o Arthur, engravidei dele, foi uma decisão minha e do meu ex-marido. E aí tive uma família feliz, mas eu morava com a minha sogra, por isso que eu era feliz. Porque o dia que a gente foi morar sozinho, que daí acabou. Isso, porque eu não, na verdade, eu fui muito mimada. Eu não sabia ser uma boa dona de casa, de cuidar da casa, tinha tudo eu gente reclamava. Pra fazer qualquer coisa, sempre, todas as coisas. Isso, a minha ex-sogra fazia tudo em casa. Então eu não tinha essa coisa assim, vou fazer, vou arrumar, Ela fazia tudo. Então quando eu fiquei mesmo para cuidar do bebê também ou não? Aí eu cuidei. Quando você estava morando com a minha sogra. Isso, durante esses 4 anos eu cuidei do Arthur, amamentei ele os 4 anos, cuidei dele, e ela que cuidava dessas coisas todo de casa, tudo. E aí quando eu fui morar sozinha com ele, que o nosso casamento acabou. Choque de realidade. Choque de realidade. Aí não tinha maturidade para isso, não estava preparada para isso também, né? Aí foi mais ou menos com 21 anos quando eu me separei. E aí eu tinha financiado o apartamento que eu morava. Com ele? Ou depois? Com esse. A gente saiu da casa da minha sogra e financiamos um apartamento. E aí a gente foi morar sozinho. E aí a gente separou porque não deu certo. Tá. E aí eu me vi com uma situação financeira difícil, porque eu não tinha condições mais de pagar a prestação. E aí uma amiga me disse, nessa época eu era coordenadora de RH de uma empresa de marketing promocional no Rio Grande do Sul. E aí uma amiga me disse assim, uma prima minha fez um show numa casa noturna, ganhou R$500. E aí eu disse, 500 reais, pra mim era metade do meu salário. Naquela época era R$1.000 que eu ganhava. Então, e não dava pra pagar as contas. Não dava pra pagar as contas. E aí eu disse, vou lá fazer um show. Só que quando eu cheguei lá eu vi que não era esse valor, né? E acabei entrando para prostituição. Não era esse valor? Não, menos? Era bem menos, bem menos. E aí eu acabei descobrindo que a prostituição eu ganharia muito mais. E aí eu fiz da prostituição o meu trabalho. E aí você começa a trabalhar lá aos 21 anos. Mas nessa casa ou atendendo? Eu fiz, na verdade, a primeira casa que eu fui eu não gostei. Tá. Daí eu achei meio sujo, assim, meio estranho. Daí eu pesquisei na internet uma casa melhor, daí eu fui, que é o Gruta Azul, que é muito conhecido em Porto Alegre, que é uma casa muito bonita. E aí eu fui pra lá e eu achei incrível o lugar, assim, parecia uma balada bar, as meninas lindas com corpo perfeito dançando. E aí eu disse, eu quero ficar aqui e trabalhar e ganhar dinheiro. Tava com quantos anos nessa época? 21 para 22 mais ou menos. E aí eu não bebia. E então pra mim eu pensava assim, eu não vou beber porque a maioria das meninas que acabam gasta tudo no... eu quero juntar um patrimônio. E foi o que eu fiz nesses anos. Eu tinha esse plano de construir, porque eu vim de uma família muito pobre, né? Então eu pensava, eu não quero me relacionar com ninguém, não vou me apaixonar por ninguém, porque eu quero juntar dinheiro e mudar a minha vida e a vida da minha família.
E foi o que eu fiz. E você conseguiu? Consegui. Juntava grana? Consegui. Tive financeiramente muito bem nesse período também. Sim, apartamento, carro. Mas como que foi a tua experiência nisso? Porque era uma coisa diferente para você. Foi tranquilo ou teve aquele negócio, eu tô pensando só, tem que pensar na grana, pensar na minha família? No início, quando eu comecei a trabalhar nesse lugar, você encontra homens bonitos. Ah, é? Sim, homens bonitos, homens casados. Então, você pensa assim, nossa, eu ficaria com ele fora daqui. Então, por que eu não vou, né, ter um relacionamento, uma relação sexual com ele por dinheiro, sendo que eu ficaria de graça? E aí foi o que aconteceu. Aí foi mais fácil para você nesse começo. Porque eu escolho, na verdade. Ali você escolhe. Não era obrigado? Não. Ah, tá. Você é livre para... É como uma balada. Entendi. Uma balada, você tá lá, o rapaz tá lá, o homem tá lá, depende da idade. Aí tem que entrar em acordo dos dois. Tem que entrar em acordo dos dois. Ficava uma parte pra casa? Não, a casa não ganha nada. Ela ganhava com o quê? Com a bebida? Com a bebida. Aí eu tinha que pedir um suco, só. Então a casa ficava com a parte do suco e eu ficava com o meu cachê inteiro pra mim. Aí na época eu comecei a cobrar em torno de R$400. E aí depois, quando eu fui ficando mais famosinha, daí foi subindo 800, foi subindo o valor de acordo com a fama que eu tinha. Entendi. E aí eu trabalhei lá na casa, fiquei alguns anos lá, e aí eu via famosas indo lá fazer show de striptease. Ah, é? E aí essa famosa ganhava muito bem nos shows. Só pra fazer o show? Só pra fazer o show. E eu disse, eu quero ficar famosa, porque se eu faço show aqui, porque daí eu comecei a fazer show também. Aí eu ganhava, acho que devia ser uns R$100 mais ou menos. E elas ganhavam 1.000, 2.000, 7.000, dependendo da... E nem precisava fazer programa. E não precisava fazer programa. Só dançar, fazer show. Aí você entendeu que fala, putz, esse é um caminho... Esse é o caminho pra mim ganhar mais. Que pra mim era uma empresa. Claro. Eu queria trabalhar e ganhar dinheiro e trabalhar o mínimo possível. E trabalhar o mínimo possível. Porque é o corpo que você tá... Isso. Né? Aí eu, como eu trabalhava numa empresa de marketing, eu descobri que a propaganda seria a alma do negócio. Né? Então eu comecei a investir em mim, comecei a fazer cirurgia plástica. Mas qual era o teu codinome lá nessa época? Imola. Imola? Por causa da pista? Do Ayrton Senna. Das curvas perigosas. Sim. Eu falava, ou você se perde ou você chega em primeiro. Porque a pista morreu o Ayrton Senna, né? Infelizmente, saudoso Ayrton Senna. Você se perde ou chega... Isso. Então, pra mim, era um marketing, era uma brincadeira. Claro. De mau gosto, né? Pra quem é fã, eu até peço perdão. Não, mas eu quando falo isso, eu nem relacionaria ao Ayrton Senna, mas pelas curvas perigosas mesmo. Pelas curvas perigosas, exatamente. E fazia sucesso, porque você falou que eram só meninas bonitas. Só meninas bonitas. E a competição, existe como... Competição grande. Exatamente. E aí eu queria me destacar. Daí eu comecei a fazer muita cirurgia plástica para ficar com o corpo perfeito. Mas você já tinha um corpo bom, perfeito, assim? Já era bonito, mas não com silicone, né? Tá. Toda montada, tinham? né? As outras tinham. Então eu comecei a me montar, fiz nariz, fiz lipo, fiz várias tudo com a cirurgias. grana que você estava ganhando. Isso, eu ganhava e investia em mim. Aí dava resultado? Deu resultado assim? Sim. De você conseguir mais? Sim, quanto um corpo mais bonito, mesmo? Mais caro você cobrava, né? E aí eu comecei a investir em mim e aí eu descobri que ser famosa eu ganharia mais. Mas aí eu comecei a descobrir. Então como? Aí, porque tu vai fazendo amizade. Sei. Aí tu descobre que fulana da mídia faz programa. E ela é famosa. E então, poxa, imagina, eu ganhava 400, eu quero ganhar 15.000. Eu não quero ganhar 400. Então eu pensei, tudo isso eu escrevi no livro, né? Morri para viver. Mas na época você tinha um diário, alguma coisa? Tinha diário. É mesmo? Você anotava as coisas? Tinha diário. Você tem esses diários ainda? Tenho. É? E o que você pensava na época? Você lembra o que você escrevia? Assim? Eu era muito infantil. Um dia quero ser famosa e tal. Eu achava assim que quando eu fosse muito rica eu seria feliz. E, na verdade eu estava em busca da felicidade, né? Eu estava em busca de preencher um vazio que eu tinha. Eu tentava preencher com coisas, com pessoas, o vazio que estava dentro de mim. Entendi. Mas e como você pensou assim? Você é famosa como?
Então, daí eu pensei, né? Como ser famosa. Exato. Aí eu lembro que na época, Na época já tinha rede social, essas coisas, Instagram, essas coisas? Ou tinha ainda? Orkut. Ah, era a época do Orkut. Orkut. Mas não tinha influencer na época, não existia essa coisa. Não tinha. E aí? E aí eu lembro que eu quis ser garota colorada, musa do Internacional. E o que é um concurso? É um concurso, daí eu consegui participar. Aí foi o início, foi um degrauzinho de cada vez. Aí eu participei do Musa Colorada. Aí depois eu fui pro Twitter. Até foi estar aqui é o nível mais alto. Foi o ponto mais baixo? Por quê? O ponto mais baixo. O que você fez no Twitter? Então, no Twitter eu comecei a implorar para as pessoas para mim ser paniquete sagrada, porque eu queria muito ir para televisão. Ah, era a época que paniquete era o auge. Era o auge. Fazer sucesso, fazer capa de revista e tudo mais. E aí eu implorava eu não me lembro o nome do diretor lá. Nessa época era ou era não era o Bolinha. Não era o Ricardo. Não. Eu não me... O Alan Rapp. Nossa, eu implorava pra ele pra me dar uma oportunidade. Por quê? Estavam escolhendo uma... Estavam escolhendo o Paniquete Sagrada pra fazer parte do... Nossa. Aí, o que eu consegui? Aí eu consegui que um câmera que gravava o Pânico visse o meu Twitter. E aí ele disse, vem pro Rio que vai ter uma gravação e eu vou conseguir pra você. Ah, é? Mas tu viu como a gente tem que ir atrás dos sonhos da gente? Ué, ninguém não tem nada a perder. Não, você já tem. Deu certo. E você foi pro Rio? Fui pro Rio e consegui gravar com eles no meio da praia. Na praia? Eles estavam fazendo matéria na praia? Uhum. E como que foi essa matéria? Ah, foi muito legal. Aí eu beijei a Nicole Baus, dei um selinho nela. Tu vê, pra quem saiu do interior, nunca imaginei que ia conseguir através do Twitter ali, implorando, pedindo, por favor. E aí, como que foi? Daí foi muito legal, eu fiquei bem feliz, só que na verdade não fui selecionada para Paniquete Sagrada. Tá. Aí eu fui ser... Mas você já teve o gostinho, né? Já tive perto lá. Eu não me lembro a ordem cronológica, assim, exatamente, que depois que eu tive o coma, a minha cabeça meio que deu uma assim, às vezes eu não consigo colocar na ordem certa. Tá. Mas teve os legendários, que eu fui legendete do Marcos Mion. Ah. E aí foi muito legal também. Mas o ápice, assim que estourou, sem ser o Miss Bumbum, foi que eu fiz um comercial de refrigerante com o Latino. E aí eu disse Latino... Qual que era a marca? Era... Ai... Meu Deus, como é que o Paquito veio pra gente também. Eu não me lembro agora. Mas como que era o comercial? Mas era um comercial de refrigerante, que a música do Kuduro dele tava em alta. Ah, nessa época? Nessa época. E aí eu disse pra ele, me dá uma oportunidade. Eu disse, me dá uma oportunidade pra ser tua legendete. Eu vou me empenhar, vou dançar, vou fazer, né, o que for. Mas você já estava no Legendários ainda? Não, ainda não. Isso foi antes do Legendários? Isso, eu acho que foi antes do Legendários. Eu não me lembro se foi antes ou se foi depois. Mas você entrou em contato direto com o Latino, é isso? Sim, porque eu fui gravar um comercial com ele. E ele tava lá. Ah. E aí eu pedi pra ele uma oportunidade. E aí? E aí ele disse, tá bom. E ele acreditou em mim e deu certo. Daí eu fui dançarina dele um período. E aí posei pra Sexy, veio o convite da Sexy como musa do Kuduro. Então era tipo, tava musa tudo... do Kuduro, é engraçado. Pra quem não sabe, teve essa moda do Kuduro. Teve. E aí, pra mim, era um sucesso, porque imagina, né? Eu tava conseguindo capa de revista, coisa que nunca imaginei que iria conseguir. E o meu cachê aumentando. É isso que eu tô falando, de grana tava rolando também diferença? Tava porque a capa mesmo não paga muito hoje em dia, não, né? a capa não paga. Foi a época na época que o pessoal pagava 1 milhão. Não, na época me pagou, acho que foi uns 30 mil reais. Aí, foi algo bem baixinho, assim. Mas pra mim... não era só pelo dinheiro, era era pela visibilidade que iria aumentar o meu cachê. E aí depois... Mas você continuava ainda morando lá no sul ou você já tinha vindo pra cá nessa Daí, época? na época do Latino, eu parei porque eu tinha grana guardada. Daí eu falei pra ele, fui sincera com ele. Eu disse pra ele, né, do meu passado. Daí ele disse, mas quando tu estiver comigo, tu não pode estar fazendo isso. Ah, ele falou? Falou. Daí eu falei, não, tudo bem, eu tenho dinheiro pra me manter, e mais o cachê, tá tudo tranquilo. Aí você parou, daí eu parei nesse período e fiquei sem fazer. E tinha muita grana, eu já tinha, sempre fui de guardar dinheiro assim. Você não era de gastar? Não era de comprar gastar. Comprar carro, comprar não sei o quê? Não, eu já tinha comprado, né? Eu já tinha apartamento, já tinha comprado carro. Pô, então você ganhou uma grana legal, então. Ganhei. E ainda tinha uma grana guardada pra poder viver. Pra me manter, isso. E aí eu fiquei esse período sem trabalhar, sem fazer nada. E só dançando com ele. Aí eu
pedi o desligamento e fui participar do concurso Miss Bumbum. Eu tinha participado do Miss Bumbum um ano antes. Só que eu não ganhei. Tá. Eu só participei e não fiquei... Eu só fiquei entre as 15 finalistas. E aí veio no outro ano, no ano seguinte, em 2012, que eu participei do Miss Bumbum. Onde era o concurso? Foi em São Paulo. Foi em São Paulo? Isso. E aí eu ganhei como vice. E quando eu ganhei como vice, eu pensei, meu Deus, eu queria ser a campeã, né? E aí eu disse, o que eu vou fazer? Daí eu peguei a terceira e disse, me dá um beijo de língua. Pegou a terceira? Aí ela, tá bom. Só que nessa época não era tão explícito assim. Não eu meio que isso? Não, é mesmo? Então eu dei uma revolucionada assim. Não era, né, tão comum duas mulheres se beijando, então era algo tipo... Mas na hora você pensou isso? Na hora eu pensei. Porque eu pensei, poxa, eu não tava feliz com o segundo lugar. E a minha topou assim, e aí saiu... E aí saiu em todos os sites. Tipo André Surak, é o nome da... A Camila Vernaglia. E eu nunca gostei de mulher assim. Ah, não? Você não? Não, só que daí... Foi um beijo técnico, Foi um beijo técnico. Só que daí o que eu língua? pensei? Foi de língua. Calma, Paquito. Segura aí, Paquito. Tava quase pensando aqui em concorrer a Miss Bumbum aqui. Você? Pra ver se rola alguma coisa assim. E aí o Miss Bumbum me deu a visibilidade que eu queria. Daí o que eu fiz? Daí eu pensei, eu preciso me manter... Seu nome então começou a bombar e tal. Isso. Aí o que eu fiz? Que é um nome bom pra caramba. André Surak é forte esse nome, É forte, né? né? Já te falaram isso, né? E daí deixei de lado o Imola, né? O Imola já não existia mais. É mesmo? Aí eu continuei... Aí você manteve a Andressa até pra... Mas você continuou fazendo o programa? Continuei fazendo o programa. Como Andressa. Só que daí era com cafetina, que só as cafetinas teriam meu contato. Por exemplo, se tu me visse na rua, só alto nível. Aí o cachê... Aí aumenta. 4 paus. Acima de 4 mil, daí no caso, né? 7 mil, 15 mil. Eu cheguei a ganhar 30 mil. Em um programa? Em um programa. O quê? 30 mil reais. Tipo uma hora? Depois da época do Cristiano Ronaldo. Foi. Porque aí a pessoa quer exatamente você, né? Não é tipo... Paga. Não. Vê alguma... Não. Ela vai atrás de mim e paga o que for. Mas a cafetina que tem os contatos? Isso. Aí ela fica com quanto? Ela fica com... Aí depende. Ela negocia, vamos supor, se ela fechar 30 pra mim, ela pode pedir 35 e ficar com 5 pra ela. Entendi. Você fala o seu valor. Eu digo o meu valor. O que ela quiser colocar mais. Isso. Então, desde que eu fiquei famosa, abaixo de 7 mil eu não saía. Caramba. Mas aí, mesmo assim, você ainda guardava dinheiro ou começou a gastar pra caramba? Sim. Você nunca foi de gastar, então? Não. Eu comecei a gastar depois que eu me envolvi com a cocaína. Putz. Então, vamos lá. Você tá com quantos anos, mais ou menos, nesse Miss Bumbum? Foi em 2012. Tá. Aí ali a época da Fazenda, porque daí porque o que acontece? Em 2013 eu participei da Fazenda, 2012 o Miss Bumbum. Cristiano Ronaldo é que ano? Bem nesse meio. Não porque a Fazenda me chamou por causa dele também. Né? Mas na verdade me chamou por causa de um barraco que eu fiz no carnaval. É que são tantas histórias. Lembrando, a gente vai abrindo... Deixa eu te contar primeiro, antes de falar dos barracos, do carnaval. Do Miss Bumbum, que eu tava ali em segundo lugar. O que eu pensei pra ficar mais famosa que a primeira? Tanto que ninguém lembra que é a primeira, né? Tadinha. Coitada dela, né? E aí, o que eu fiz? A gente alugou uma lancha. Acho que foi em Santos, foi lá no Guarujá. Contratou um paparazzi. Tá. E aí a gente fingiu que tava namorando e se beijando e se pegando. E o paparazzi fotografou. Olha só, cara! Uma lenda do marketing. Tudo armado. Tudo marketing. E aí saiu até no The Sun. Aí foi o ápice, assim, de... Putz, no The Sun na Inglaterra? No The Sun é Inglaterra, né? E aí saiu até no The Sun, Daily Mail. Só nos jornais internacionais. Como era, na época não era uma coisa comum, então. Não era. E aí, tanto que depois a Gabi, do De Frente com Gabi, me chamou. Porque ela disse, gente, não é possível isso, essa menina sai até em site internacional. E como que foi lá? Com ela foi incrível, ela é uma mulher incrível. Hoje eu assisto a entrevista e digo, eu quero assistir. Depois assiste, Por quê? Foi? Ela te colocou na parede? Como que foi? Pô, deve dar um nervoso ser entrevistado pela Gabi. Mas eu sempre falei tudo, sabe, Dali? Eu falo de qualquer assunto, eu sou muito tranquila. Eu te perguntei aqui antes, você queria... tem alguma coisa que eu não quero falar? Não, eu falo de tudo. Falo de tudo. Não tenho problema nenhum. Eu fiz um livro falando sobre tudo isso, né? Então, pra mim não tem um problema falar.
E nessa época do The Sun, quando você subiu a cabeça em algum momento, assim, falou, agora eu consegui, tipo, você sente que... Subiu. A fama, quando a gente é novinho, assim, a gente... Não tem jeito, Não tem. Daí eu tava com em torno de 25, 26 anos, que daí eu tava muito bem financeiramente, ganhando mais de 60 mil por mês. O quê? E com grana guardada. Grana guardada, relógio, carro, bolsa... Até um macaco eu tive. O quê? Só que o macaco não gostava de mim. Tipo o latino? Como chamava o do latino? Você lembra? Foi bem pouquinho tempo. Já vou pesquisar aqui. Tu Elvis? O meu, era tu Elvis? E o teu, como chamava? E o meu era gordo. Gordo? Só que ele não gostava de mim. Não ia com a tua cara. Não deu. Não deu certo. E então eu era muito doida, assim, porque eu comecei a me envolver com droga. Claro, né? Aí começa a vir todo tipo porque de gente interesseira. É que daí tu vê que a felicidade não tá no bem material. Porque assim, ó, tu é nada pobre. Nada te satisfaz mais. Tu é pobre. Aí tu não pensa tem assim, nada. Aí tu é pobre. Sofre aí pra caramba. Sofre. Aí tu é pobre. Tu pensa assim, agora quero aquele telefone. Tu tem. Aquele carro. Aquele carro. Aquela casa. E tu começa a ter festa. Aí tu vê que tem muitas pessoas na tua volta que estão do teu lado só por interesse. Aí tu já não sabe mais quem é de verdade. Você tinha alguma amiga verdadeira, algum amigo verdadeiro nessa época? Você nem sabia mais? Só o Cacau Oliver, que permanece até hoje, né? Que me ajudou com o Miss Bumbum de novo, que a gente vai falar sobre isso. No momento que eu mais precisei, quando eu rompi com a igreja, né? Putz. Então... A gente chega nisso vamos, já, então. Vamos voltar lá no... Onde é que a gente o que a gente falou que a gente ia falar? Onde entra o Cristiano Ronaldo? Isso é depois do Miss Bumbum ou não? O Cristiano Ronaldo, deixa eu me lembrar. Foi depois do Miss Bumbum. Então, mas antes do Cristiano Ronaldo, você começa a fazer programa com gente famosa também? Sim. É? Sim. Caramba. E aí você fala... Casados. Esse cara é famoso e ainda tá pagando. Lindo, maravilhoso. É lindo, maravilhoso e ainda tá pagando. Deixa eu fingir que é normal. É isso mesmo? Maravilhoso. Que tu diz assim, gente, por que ele tá fazendo isso? Mas como que os caras fazem pra não sair em nenhum lugar assim? É tipo, sai disfarçado? Num dos casos eu tinha ficado com um padrinho de casamento dele. Dessa pessoa. Tá. E fazia parte ali meio que da família, sabe? Sei. E aí ele pagou 7 mil reais pra ficar comigo. E aí ele me indicou pra essa pessoa. E aí quando eu abri a porta, eu olhei, eu digo, não acredito. E aí? E ele tinha uma tara. Só não vou contar quem é ele pra não expor ele. Mas ele mordia a minha cabeça, que quase tirou sangue, assim. A cabeça, não é a orelha, a cabeça. Não, a cabeça. Nossa! Tara de zumbi? Né? Comer cérebro. O The Walking Dead. Mas chegava a doer? Doeu, sim. E aí, você falava para ou tipo... O negócio tava bom. Ai, que bom! Nossa, que tesão! Essa mordida no... Meu Deus, eu nunca ouvi falar no tipo de tesão. Na época eu era um pouco masoquista, então... Então a dor fazia parte do negócio. Fazia parte. Com as coisas estranhas que já pediram, assim. pra ser dominado, com certeza, né? Tipo, bate em mim, joga coisa em mim, assim. Não, nesse meio que daí que comecei a meio que dar uma pirada. Porque pira, né? Porque assim, até então, que você até perguntou, né? O homem bonito, lindo, maravilhoso, vários. Exato. Mas aí tem a parte das loucuras,